Continuação do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, foi por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo mudo, e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o à parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo com saliva tocou sua língua. E levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos, e lhe soltou a prisão da língua e falava claramente. E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, porém quanto mais lhe proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo, tudo tem feito bem, fez que ouçam surdos e falem os mudos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, e nos diz, irmãos, lembro-vos o evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual perseverais, pelo qual sois também salvos, se o conservais como vos preguei, a não ser que tenhas crido em vão. Porque antes de tudo, ensinei-vos o que eu mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais ainda hoje vivem muitos, e alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, e em seguida por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi também visto por mim como filho abortivo. Porque eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não foi vã em mim. Estimadas almas, hoje estamos celebrando o 11º domingo depois de Pentecostes, e a festa de Santa Joana Fremiot de Chantal, que foi viúva e fundadora da Ordem da Visitação, e estamos no 7º dia da 8ª da Assunção da Santíssima Virgem Nossa Senhora. Nós acabamos de ouvir o Evangelho que Nosso Senhor faz um milagre em duas partes, digamos assim. Não é sempre que Nosso Senhor usa um elemento para fazer o milagre, mas dessa vez ele fez. Ele usou sua saliva. Ele cura, segundo a ordem do Evangelho, primeiro os ouvidos do surdo, enfiando os dedos no ouvido do surdo. Como Nosso Senhor é Deus, a onipotência de Deus, basta querer para fazer. Vamos ao Gênesis. Deus quis que a luz se fizera, fez-se a luz. Deus quis que os animais aparecessem, apareceram. A vontade divina, onipotência criadora. Nosso Senhor é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e tem a mesma onipotência que o Pai e o Espírito Santo como Deus. Mas o Verbo encarnado quis usar um meio, que é a humanidade que ele assumiu. Aí nós vamos ver Nosso Senhor enfiar seus dedos nos ouvidos do surdo. Era necessário para o surdo ouvir que Cristo enfiara os dedos? De modo algum. Mas Nosso Senhor está a mostrar que no Novo Testamento a sua humanidade é a ponte que nos leva a Deus. Ninguém pode ter acesso à salvação se não passar por Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai usar o seu dedo. E Nosso Senhor começa a curar os ouvidos porque, como dizia São Paulo, a pregação entra pelos ouvidos, a fé entra pelos ouvidos. Por isso é mais importante ouvir a pregação do que falar da pregação. Por isso Nosso Senhor cura, por segundo modo, a língua do que tinha atado.
E São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido, e aí vai dizer, mas como ouvirão senão quem pregue? Não há quem pregue a verdade. Pois então, rogue para que Deus suscite. E isso é tão importante na vida de todos nós, que mesmo uma pessoa em coma clínico, ela ouve a misericórdia do bom Deus que está até o último suspiro. E isso é todo sacerdote que alguma vez visitou alguém em coma no hospital sabe que eles ouvem. E às vezes vamos dizendo o que temos que dizer para tentar tirar o arrependimento, saem lágrimas. Às vezes tem uns sinais assim de tentar corresponder a alguma coisa apertando nossas mãos, e Deus mantém o sentido do ouvido bem mais do que nós imaginamos. Pois então, pelo ouvido entra a pregação, e a pregação tem que levar a doutrina que é segundo a nossa fé. Por isso nosso Senhor enfiou seus dedos. Cura a surdez. Porque o homem surdo não ia ouvir, não ia crer. E aí nosso Senhor usa a sua humanidade como instrumento, e é o meio sem o qual todos os homens são surdos. Este mundo, nós todos que aqui estamos, nascemos todos ignorantes. 2 nasceram sem ignorância na face da terra. Bom, primeiro Adão foi criado por Deus sem ignorância. Mas é o primeiro. Mas nascidos, a Santíssima Virgem, que teve luz infundida por Deus, da fé e de muitos conhecimentos, e o Verbo encarnado, porque Deus encarnado é a sabedoria encarnada que sabe todas as coisas. Fora da Santíssima Virgem, nosso Senhor e Adão criado no paraíso, todos nós nascemos ignorantes. E por onde vem a instrução? Pelas palavras que ouvimos, pelos gestos dos nossos pais, pelas beliscões que recebemos e merecemos receber muitas vezes, e por muitos modos, porque o homem chega ao conhecimento por coisas sensíveis, desde um grito, a um olhar, a uma exortação, a um conselho, são os nossos sentidos que recebem e entram na nossa inteligência. Pois então, quando Deus, nosso Senhor, enfiou seus dedos nos ouvidos daquele surdo, era um surdo fisicamente falando, mas nosso Senhor quer abrir os nossos ouvidos que são surdos à verdade. Então todos nós também nascemos surdos. Quantas vezes recebemos um conselho, ou um reproche, ou uma advertência, e é verdade aquilo, é merecido, seja do nosso pai, da nossa mãe, do nosso próximo, porque quem nos corrige que é o nosso bem. E qual a nossa reação? Orgulhosa, surda à verdade que foi dita, nós reagimos como se for um ataque. Em todo caso, foi um ataque à nossa mazela. E esta disposição de ataque aos conselhos, às exortações, é próprio das almas que não querem ouvir. E isso é uma surdez, porque a capacidade é uma coisa, e usar a capacidade é outra coisa. E todos temos capacidade de conhecer a verdade, ouvir a verdade, onde ela estiver, mas o nosso orgulho nos faz surdos a certas coisas que nós não queremos praticar. Então, o remédio é que Cristo enfie seus sagrados, divinos dedos em nossos ouvidos e nos cure de toda essa surdez querida. E hoje, tanto entre nós como do outro lado do abismo, no modernismo, existe esse espírito maligno. E nós talvez sequela. Muitas vezes nós não queremos ou postergamos o conhecimento de certas verdades porque sabemos que vamos ter que fazer certas renúncias. Isso é maligno. Eu vou ter que deixar tal coisa, nem me fale disso. A seu tempo eu saberei, o tempo é agora. E nós postergamos conhecer certas coisas para não renunciar certas desgraças, mazelas e estupidezes. Nosso Senhor nunca nos mandou renunciar a nada de bom, mas o homem surdo participa do quê? Da surdez moral, da neciedade, da insensatez, porque quem vai obrar com conhecimento, sendo que tapa seus ouvidos para não ouvir aquilo que nos instrui? Simples assim.
Depois nosso Senhor vai cuspir e com aquela sua saliva vai tocar a língua do mudo e essa língua vai ser solta. Mas primeiro nosso Senhor abre os ouvidos. Por quê? Isso é um mal generalizado. Ninguém pode falar daquilo que não sabe. Simples. Se nós não sabemos algo, nós não podemos falar daquilo. Então, como que eu vou falar da fé se eu estou com meus ouvidos fechados para não ouvir as verdades de fé? Aí nosso Senhor abre. Depois que abrir os ouvidos, não tem como, salvo malícia, resistir à pregação que passa pelos nossos tímpanos. Agora, só vou poder falar de Deus, só vou poder realmente ensinar aquilo que eu aprendi. Caso contrário, nós temos as nossas línguas presas pela ignorância da verdade que não conhecemos. Na crise que nós vivemos, estimadas almas, nisso o demônio se esmerou e infelizmente tem levado vitória até que a onipotente mão de Deus põe um basta. Todos querem ser sacerdotes sem ser ordenados sacerdotes. É aquela senhorita perversa do Instagram, se dá uma estola, ela diz, eu te absolvo, tem um monte de penitentes. São aqueles blogs, são aqueles sites, não estou indo contra a obra de misericórdia que instruir os ignorantes é necessário e qualquer um pode fazer, mas para instruir, cada um deve ficar no seu lugar. Um fiel pode instruir outro como fiel, o sacerdote instrui os senhores como sacerdote, e assim por diante, cada um no seu lugar. Mas, para instruir, nós temos que ser instruídos. E hoje ninguém, autodidatas, em muitas matérias é possível, mas em matéria moral, não. Não é o manual de teologia moral que nos ensinará a praticar a moral, não é. Porque existem coisas da prudência, estou falando de almas, que se nós escorregamos no princípio, a queda leva para o abismo do inferno. O mau conselho condena uma alma, falando da moral católica. E como recebemos isso? De muitas exortações, da experiência dos mais velhos, a igreja tem 2000 anos de tradição que não está em um livro de teologia e nem dogmática e nem moral, que é transmitido dos padres velhos para os padres novos, e assim vamos transmitindo. E assim que muitos, às vezes, por não terem sacerdotes, se expõem a alma a qualquer um desses só por ter um véu, uma saia, um terno e gravata, e responderem et cum spiritu tuo. Isso não basta. E aí nós vemos o quê? Ouvidos tapados, línguas soltas, e levam tantos e tantos para o caminho da retidão, porque em todas as falácias tem o liberalismo, porque eles filtram o rigor da religião para fazer um tradicionalismo que concilia-se sem nenhum problema com qualquer outra estupidez, tapam-se os olhos para não enxergar a crise cruel e horrenda que temos que viver, diluem os rigores de Deus com o liberalismo moral e assim vão levando as águas aí mornas, a banho-maria, para o caminho da condenação. Então, queridas almas, Deus, nosso Senhor, enfiou seus dedos nos nossos ouvidos no nosso batismo. E assim que nenhum católico, nenhum batizado pode dizer que é surdo. É impossível. Se nós não ouvirmos a voz de Deus pela pregação, pelo catecismo, pelos nossos superiores também, hein? Quando nossos pais nos exortam, nossa avó nos exorta, nosso avô nos exorta em coisas de nossa correção, é a voz de Deus, nós que tapamos os nossos ouvidos para nos excusar ou esquivar da voz de Deus que não se cala jamais, nunca se calará. Aí o que poderemos falar se não ouvirmos a Deus? Só estupidezes. E daí vamos trilhando pouco a pouco por este tapar os ouvidos à voz de Deus pela pregação, vamos também falando estupidez, porque ninguém pode falar daquilo que não conhece. Então, estimadas almas, ao celebrar a festa desta santa, que um dia lhes conto a história, ponho na lista dos santos que eu devo a história para os senhores,
mas ela é uma santa muito como todos, mas tem algo peculiar. Foi mãe, teve filhos, se casou, foi esposa, e hoje, bom, a grande desculpa que os senhores dão é que os senhores não podem ser santos porque têm filhos. Não, ela teve, hein? E nenhum deles nasceu santo. Nenhum nasceu imaculado concepto. Foram filhos de Adão e Eva como todos nós. Não temos tempos para rezar, pois ela tinha. E ela era, pelas tarefas, demanda de filho com esposo e dona de casa, rezava o breviário, o livrinho que vocês veem o padre com ele para cima e para baixo. Pois então, ela não era obrigada ao breviário. E de repente viu um menino, ela deu o sinal de auditório, parava ali, assistia a criatura. De repente, uma empregada parava, assistia. Uma vez, com tanta paciência, depois de ter sido tão interrompida, ela foi rezar o que lhe faltava e encontrou o seu breviário com letras de ouro. Ela rezou, mas junto com a oração ela praticou o que? A paciência. Podia ter dado um grito, deixe-me rezar, e seguido rezando. Aí o seu breviário ia ser reduzido a cinzas. Pois então, almas, quem ouve a Deus, Deus só fala o que nós podemos ouvir, abraça o que Deus disse e não dá desculpas. Nós poderíamos ter nascido no século XIV, no século III, no século VIII, e sempre daríamos desculpas para não ser santos. Mas Deus que ouvimos disse, vinde a mim, nos dá a graça. Não existe crise da igreja, Nero, Diocleciano, nada pode nos desculpar de não ouvir a nosso Senhor. E assim, casados, solteiros, padres com crise, sem crise, nós todos podemos e devemos ouvir a Deus, e o que Deus nos diz nós podemos fazer sem desculpas. Quando nos damos desculpas, é porque não ouvimos bem o que Deus nos diz e porque nós inserimos os nossos dedos a nossos ouvidos para não ouvir as exigências do Altíssimo. Então levemos isso a sério. No inferno, quando chegar o juízo final, poderão dizer, por que estamos aqui? Porque nós tapamos nossos ouvidos a Deus. E a quem ouvimos? As redes sociais, a opinião pública, a Rede Globo, as estupidezes. E aí, como chegar aí? Ouvindo eles e não a Deus. Então, ouçamos a voz de Deus que clama, porque virão dias, e não sou profeta, hein? Isso está escrito, que nós vamos procurar a Deus e nós não vamos encontrá-lo. Disse o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Ouçamos a voz de Deus enquanto ela se faz ouvir, porque quando Deus se silenciar, aí ninguém terá desculpa. Falou o que tinha que dizer. Deu a graça para o que poderíamos fazer e não fizemos porque não quisemos fazer e vamos encontrar as consequências irremediáveis dessa surdez culpável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.